Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 51. Após uma noite de descanso, Orochimaru começou a mobilizar suas tropas na manhã seguinte. Ele reuniu todos os membros do clã Iga e ninjas sensoriais, formando equipes especializadas compostas por um Chunin e 3 Chunin cada. O próprio Orochimaru liderou um grupo considerável de ninjas de Konoha para vasculhar o perímetro norte do acampamento. Kawakaze, no entanto, se ofereceu para ficar e proteger o acampamento. Ele concluiu que a busca em larga escala não seria uma oportunidade de treinamento eficaz para os dois jovens ninjas, Navaki e Minato. A inexperiência e a falta de habilidades sensoriais avançadas poderiam acabar atrapalhando a operação em vez de contribuir para ela. No portão do acampamento, Orochimaru demonstrou interesse em levar Navaki junto. Navaki, você quer vir com o sensei? Antes que Navaki pudesse responder, Kawakaze interrompeu rapidamente, colocando-se à sua frente em tom protetor. Não, eu gostaria de trabalhar um pouco mais com Navaki. Ele ainda tem algumas áreas que precisam ser melhoradas, insistiu Kawakaze com a voz carregada de urgência. Ele protegeu Navaki atrás das costas, parecendo quase em pânico. A ideia de Navaki ser colocada em perigo sob a vigilância de Orochimaru parecia insuportável para Kawakaze. Se algo acontecesse com Navaki novamente, Kawakaze poderia enfrentar as consequências sozinho, mas explicar isso para Tsunade era outra história. Navaki, intrigado com a mudança repentina do cunhado, olhou para ele. Kawakaze o elogiara na noite anterior, mas agora dizia que Navaki não estava pronto. Embora curioso, Navaki não ousou questioná-lo em voz alta. A lembrança da última repreensão ainda estava fresca em sua mente. Muito bem, disse Orochimaru, sem demonstrar resistência. Parecia quase aliviado por deixar Navaki para trás. Depois de se despedir de Kawakaze, Orochimaru partiu com sua equipe. De volta ao acampamento, Kawakaze levou os dois ninjas mais jovens consigo. Naturalmente, Sakumo, ávido por ação, juntou-se ao grupo de Orochimaru, solicitando a ajuda de um Chunin do clã Iga antes de partir. Sensei, perguntou Minato, seguindo Kawakaze obedientemente, você acha que eles encontrarão os ninjas de Amegakuri desta vez? Acho que eles vão encontrá-los, respondeu Kawakaze pensativo, mas é difícil dizer quantos eles conseguirão eliminar. Os ninjas de Amegakuri podem ser incrivelmente esquivos, especialmente quando estão determinados a permanecer escondidos. Afinal, está é a terra deles. Ele fez uma pausa para dar um tapinha nas cabeças de Navaki e Minato. Vão praticar, vou dar uma volta pelo acampamento. Os dois obedientemente partiram para treinar enquanto Kawakaze começava a patrulhar o acampamento. Embora o clima estivesse calmo, Kawakaze permaneceu vigilante, garantindo que tudo estivesse seguro enquanto cumpria suas responsabilidades. Nas profundezas da floresta na fronteira da Terra da Chuva, o ninja de Amegakuri cambaleou para frente, com a máscara perdida e as roupas em farrapos. Sangue escorria do canto da boca, evidência de uma batalha recente e intensa. Ao chegar a uma grande árvore, o ninja pareceu se dissolver em uma poça d'água que se infiltrou no solo. Sob o solo da floresta havia uma enorme caverna subterrânea, espaçosa o suficiente para acomodar quase 1000 ninjas de Amegakuri, quase um terço da população ninja total da Terra da Chuva. A existência de tal instalação revelava que a decisão de Ans de declarar guerra contra duas nações não fora nada impulsiva. A caverna não poderia ter sido construída da noite para o dia, provando que Ans planejara o conflito enquanto fingia negociações para ganhar tempo. Concluídos os preparativos, ele declarou guerra sem hesitar. O ninja ferido emergiu na caverna subterrânea, onde outros imediatamente correram para ajudá-lo. Shino, você não estava patrulhando? Perguntou um deles, ajudando o homem ferido, agora identificado como Shino, a se levantar. Tenho um relatório importante para o Lorde Yamaru, respondeu Shino, com a voz tensa. Apoiado por seu companheiro, Shino se aproximou de Yamaru, que estava sentado em uma cadeira de comando, com o rosto coberto por uma máscara de gás. Ajoelhado sobre um joelho, Shino começou seu relatório. Senhor Yamaru, o grande exército de Konoha entrou na floresta e está realizando uma busca abrangente, disse ele, tossindo sangue no meio da frase. Acredita-se que o líder dos ninjas seja Orochimaru, discípulo do terceiro Hokage. O número deles é avassalador, e nossas forças estão diminuindo. Os punhos eluvados de Yamaru cerraram-se em fúria. Batendo no braço da cadeira, ele se levantou abruptamente, quebrando o assento de madeira sob si. Maldita Konoha, ele cuspiu. Depois de pensar um pouco, deu suas ordens. Reduzam o alcance das nossas patrulhas. Evitem o confronto direto com as forças de Konoha a todo custo. Sujigir, reúnam o esquadrão e montem mais armadilhas. Matem o máximo que puderem. Precisamos monitorar os movimentos deles, então não morram por aí. O ninja magro deu um passo à frente, curvando-se bruscamente antes de liderar um grupo para fora da caverna para executar as ordens de Yamaru. Quando o Lord Ans retornar, mostraremos aos ninjas de Konoha do que somos feitos, Yamaru murmurou para si mesmo, sua voz cheia de confiança na liderança de Ans. Pouco tempo depois, outro grupo de ninjas de elite de Amegakuri, liderados por Sujigir, saiu da caverna subterrânea, preparado para reforçar suas defesas. Enquanto isso, o exército de Konoha avançava, varrendo metodicamente a floresta ao redor. Eles já haviam encontrado um esquadrão de 80 ninjas de Amegakuri, aniquilando todos, exceto um que conseguiu escapar para avisar seus companheiros. Orochimaru, já faz um tempo que não vemos nenhum ninja de Amegakuri, comentou Sakumo enquanto se aproximava de Orochimaru, iniciando uma conversa. Eles devem ter um ponto de encontro central, respondeu Orochimaru, pensativo. Infelizmente, perdemos o rastro do ninja que deixamos escapar. Caso contrário, poderíamos ter descoberto o ninho deles. Agora que eles tiveram tempo de relatar, as chances de encontrá-los caíram significativamente, observou Sakumo.
Se não houver movimento depois de um tempo, vamos nos retirar para o acampamento, decidiu Orochimaru. Vamos descansar por alguns dias, fazer barulho e simular um ataque em larga escala para atraí-los. Os instintos de Orochimaru no campo de batalha eram aguçados, mas até ele teve que admitir que o fugitivo, Shino, era um especialista em evasão, tornando quase impossível localizá-lo. Tudo bem, vou dar uma olhada na frente novamente, disse Sakumo, preparando-se para sair. Sakumo, tenha cuidado, alertou Orochimaru. Sakumo e Dui se separaram do grupo para explorar a região. Orochimaru não os impediu, pois conhecia perfeitamente as capacidades de ambos. Ele havia testemunhado pessoalmente o poder bruto dos 8 portões internos de Dui e desenvolvera um respeito relutante por ele, apesar da aparência modesta e da vestimenta incomum de Dui. Antes de conhecer Dui, Orochimaru nunca tinha ouvido seu nome, uma prova de quão subestimado ele era. Orochimaru também confiava no julgamento e na habilidade de Sakumo. Se eles não conseguiam lidar com a situação, então toda a força de Konoha podia muito bem se preparar para o desastre. Sakumo, no que você está pensando? Perguntou Dui enquanto os dois patrulhavam. Apesar do perigo imediato reduzido, eles ainda estavam em alerta máximo em território inimigo. Sinto falta da minha esposa, admitiu Sakumo, o pensamento escapando antes que ele pudesse se conter. Naquele ambiente hostil, seus pensamentos naturalmente se voltaram para Nayuki e a criança que ela carregava. Haha, também sinto falta da minha esposa, respondeu Dui com uma gargalhada. Os dois homens, longe de casa e da família, encontraram consolo na saudade que sentiam um pelo outro. Quando o bebê nascer, vamos fazê-los treinar juntos, disse Sakumo, com uma nova sensação de clareza iluminando sua expressão. Quanto mais cedo esta guerra acabar, mais cedo poderemos voltar para casa. Dui sorriu. Sim, esperemos que esta guerra acabe logo. Sakumo, sem saber, estava preparando o terreno para Kakashi se tornar amigo e rival do filho de Dui, Gai. Se ao menos Kakashi soubesse da juventude que o aguardava. A conversa foi interrompida quando seus sentidos aguçados os alertaram para um movimento à frente. O ninja de Amegakure, ocupado organizando explosivos, ainda não os havia notado. Com a velocidade da luz, Sakumo fechou a distância, sua espada curta cortando a garganta do inimigo. O ninja caiu, agarrando o pescoço com um gorgolejo nauseante. Parece que os ninjas de Amegakure receberam a notícia. Estão armando armadilhas, observou Sakumo, recolhendo cuidadosamente as etiquetas explosivas. Precisamos avisar a força principal. Combinado. Vamos voltar, disse Dui, chutando o corpo sem vida para o lado enquanto eles rapidamente limpavam a cena. Retornando ao grupo de Orochimaru, eles relataram suas descobertas. Orochimaru imediatamente juntou as peças das implicações. Recuem para o acampamento, ordenou ele, decidido. Não precisam arriscar perdas desnecessárias. Se essas armadilhas pegarem pelo menos um de nós desprevenido, as consequências podem ser graves. Recue em informação, foi o chamado, e os ninjas dispersos de Konoha começaram a se reagrupar e recuar de forma ordenada. As armadilhas cuidadosamente preparadas pelos ninjas de Amegakure acabariam sendo inutilizadas, já que as forças de Konoha as evitavam completamente. Este era precisamente o resultado que Orochimaru desejava, uma retirada tática sem cair nas mãos do inimigo, deixando os ninjas de Amegakure frustrados, mas seus batedores intactos para futuras observações. Capítulo 52. Kavakaze, seu palpite está correto, disse Orochimaru. Os ninjas de Amegakure estão recuando, evitando o confronto direto conosco. Há olhares por toda parte, então, no máximo, eles vão armar algumas armadilhas. Eles não têm intenção de nos atacar diretamente. Ele fez uma pausa, tomando um gole de saquê. Parece que eles não vão se mexer mais a menos que os forcemos. Por enquanto, isso conta como uma pequena vitória. Orochimaru parecia estar de um raro bom humor, tendo até trazido alguns potes de saquê. Dentro de uma pequena sala de barro no acampamento, ele bebeu com Kavakaze e os outros, suas vozes ecoando suavemente no espaço confinado. O objetivo deles é nos atrasar, não nos derrotar, continuou Orochimaru. Enquanto criarmos a aparência de uma grande ofensiva, os ninjas de Amegakure suspeitarão de uma armadilha. Mas, independentemente disso, teremos que avançar. Kavakaze deu um sorriso cúmplice. Orochimaru, parece que você deixou alguns dos batedores deles vivos de propósito. Orochimaru deu um sorriso irônico e tomou outro gole. É só uma estratégiazinha. Você está me dando crédito demais. Embora jovem, com apenas 20 e poucos anos, Orochimaru já era um estrategista formidável. Os elogios de Kavakaze pareceram diverti-lo, e ele bebeu um pouco mais do que o normal. Uma grande batalha está no horizonte, avisou Kavakaze enquanto terminava seu saquê. Vocês dois devem permanecer dentro do meu alcance de percepção. Se algo acontecer, a técnica do deus voador do trovão garantirá sua segurança. Sim, sensei, irmão mais velho, responderam os dois shinobi mais jovens em uníssono. Eles mordiscaram obedientemente as frutas e vegetais que Orochimaru trouxera, concordando com as instruções de Kavakaze. Virando-se para outro companheiro, Orochimaru disse, Sakumo, vou deixar o alerta de perímetro com você. Sakumo assentiu brevemente, erguendo a xícara. Entendido. A atmosfera se acalmou à medida que o saque fluía, e a conversa mudou da guerra para assuntos mais casuais. Laços entre camaradas com status e força equivalentes eram forjados em momentos como aquele. Kavakaze provocou Orochimaru com um sorriso irônico nos lábios. Se você levar Tsunade embora, Jiraiya vai ficar arrasado. Ele ainda deve estar voltando do Monte Mimoku para Konoha. Kavakaze riu com vontade. Não vou roubar o amor de ninguém. Existem milhões de mulheres no mundo. Vou encontrar uma boa parceira para Jiraiya quando tiver tempo. Kavakaze riu. Não havia nada do que se envergonhar. Ele estava apenas sendo honesto e não estava tentando roubar a namorada de outra pessoa. Orochimaru, você já pensou em encontrar uma esposa? Sakumo, visivelmente bêbado, falava arrastado. Vou ser pai em breve. Sakumo, bêbado e ousado, não hesitou em perguntar nada.
Kawakaze olhou para o irmão mais velho e pensou, tem que ser você, meu irmão. Então voltou seu olhar curioso para Orochimaru, imaginando como ele reagiria. Ainda não encontrei a pessoa certa, respondeu Orochimaru sem o menor constrangimento, até mesmo erguendo seu copo para brindar com o de Sakumo. Kawakaze refletiu que Orochimaru ainda era humano afinal. No anime de Boruto, ele até criou um filho, então não era como se ele fosse inerentemente contra o casamento. Pelo menos, ele parecia ter emoções normais. Quando chegar a hora, se você quiser alguém, eu amarro essa pessoa e a trago de volta para você, brincou Kawakaze, rindo enquanto tomava outra bebida com Orochimaru. Tudo bem. Quando chegar a hora e eu for implorar a sua porta, não volte atrás com sua palavra, disse Orochimaru, com o rosto pálido levemente corado. Talvez nem ele soubesse porque achava tão fácil conversar com Kawakaze. Seria porque Kawakaze lhe dera uma espada? Eu nem piscaria se visse o Kage de uma certa vila. Sakumo, percebendo que o irmão estava se gabando, serviu-lhe outra xícara para calá-lo. Se ele continuasse bebendo, não conseguiria se gabar por muito tempo. Enquanto isso, Dui permaneceu à margem, incapaz de participar plenamente da conversa. Em parte por causa da diferença de status, mas ele também ainda estava aprendendo a se gabar sem parecer tolo. Quando a bebedeira finalmente terminou, Orochimaru, embriagado, foi escoltado de volta à tenda por Navaki, enquanto Kawakaze desabou no chão. De fato, assim que ficou bêbado, parou de se gabar. Sakumo, satisfeito, arrastou o irmão para a cama. Olhando para o desmaiado Kawakaze, Sakumo pensou, este é o bom irmão que eu conheço, não aquele pirralho. Seu próximo pensamento foi ainda mais ultrajante. Não vou deixar o Kawakaze criar filhos de jeito nenhum. Senão, vou perder pelo menos 10 anos da minha vida. Com esses pensamentos calorosos, porém absurdos, ele adormeceu ao lado do irmão. O pobre Dui acabou deitado no chão, mas Minato, sempre atencioso, o cobriu com um cobertor antes de adormecer ao lado do berço. Na manhã seguinte, o acampamento fervilhava com uma atividade caótica, porém eficiente, enquanto os ninjas de Konoha preparavam suprimentos de combate. À distância, a comoção foi observada por espiões de Amegakure, que rapidamente enviaram alguém de volta para relatar a situação. À primeira vista, parecia que uma grande ofensiva era iminente. Quando Yamaru recebeu os relatórios, a inquietação começou a tomar conta dele. Ele andava de um lado para o outro no corredor, com os pensamentos em turbulência. Se os confrontarmos de frente, será como jogar um ovo contra uma pedra. Mas se não nos envolvermos, a missão do Lord Ans permanecerá incompleta. Depois de muita deliberação, ele só podia esperar que os aparentes preparativos de Orochimaru significassem que o ataque ainda estava direcionado à posição deles, e não ao coração da Terra da Chuva. Mantenha vigilância e reporte qualquer movimento dos ninjas de Konoha imediatamente, ordenou Yamaru. Ele sentou-se em sua cadeira recém-nomeada, mas, incapaz de conter a irritação, tirou a máscara. O rosto por baixo dela demonstrava preocupação. Se as forças de Konoha avançassem em direção ao coração da região, um confronto direto seria inevitável. Enquanto isso, Orochimaru e Kawakaze decidiram estender o tempo de preparação para uma semana inteira. Suprimentos eram distribuídos diariamente, e os espiões de Amegakure retornavam todos os dias para transmitir atualizações a Yamaru. As emoções de Yamaru começaram a se desgastar sob a tensão constante. A espera lenta e agonizante era como uma faca cortando seus nervos. No 7º dia, Yamaru estava à beira da loucura. Os últimos relatórios ainda não mostravam sinais de ação imediata. O desespero dominava. Ele ansiava por invadir o acampamento de Konoha e confrontar Orochimaru diretamente. Onde diabos você planeja lutar? Só me dê uma resposta direta. Naquela noite, Kawakaze e Orochimaru sentaram-se juntos na tenda de Orochimaru. Um bule de chafino fervia na mesa baixa entre eles. Orochimaru, acho que já era hora, disse Kawakaze, com um sorriso satisfeito se espalhando por seu rosto. Veremos os resultados amanhã quando a operação começar, respondeu Orochimaru. O sorriso de Kawakaze se aprofundou, visivelmente satisfeito com a estratégia. Não havia dúvidas em sua mente de que esse plano levaria Yamaru ao limite. Naturalmente. Depois de 7 dias desse tormento, imagino que o líder dos ninjas de Amegakure já esteja à beira do colapso, disse Orochimaru, com um sorriso frio e inabalável. É possível que ele haja de forma imprudente, comentou Kawakaze, sem se incomodar com o tom ameaçador. Acostumado à presença de Orochimaru, ele não achava mais seu comportamento opressivo. Se tudo correr bem, uma finta pode se transformar em um ataque genuíno. O que você pensa, Orochimaru? Kawakaze saboreou a sensação de governar a nação e elaborar estratégias. Erguendo a xícara de chá, tomou um gole, saboreando o aroma persistente nos lábios e na língua, uma experiência verdadeiramente deliciosa. Kawakaze, suas palavras ressoam profundamente em mim, respondeu Orochimaru. Os dois trocaram sorrisos, sua confiança mútua era incomparável. No dia seguinte, os ninjas de Konoha se reuniram no acampamento. Com pessoal suficiente para proteger a comida, a forragem e os suprimentos restantes, os demais se prepararam para a batalha. Alvo: as terras centrais da Terra da Chuva. Saiam. Orochimaru deu a ordem, e o ninja obedeceu sem hesitar. Ao olhar para o norte, uma ponta de expectativa lhe passou pela cabeça, torcendo para que o ninja de Amegakure não desperdiçasse o esforço que ele havia feito para atraí-los. Capítulo 53. Conforme Orochimaru avançava, Yamaru já havia liderado os ninjas de Amegakure para bloquear o caminho de Konoha. Uma sensação de alívio o invadiu. Finalmente, ele entendeu as intenções dos ninjas de Konoha. Yamaru-sama, as forças de Konoha estão em menor número. Devemos evitar o confronto direto? Sugeriu Tsujijir, cautelosamente ao seu lado. Ele ainda acreditava que um confronto direto não seria sensato. As ordens do Lord An são claras. Deter os ninjas de Konoha a todo custo, disparou Yamaru.
Se evitarmos a luta, você está dizendo que devemos deixá-los passar? Deixá-los devastar nossa terra e nosso povo? A frustração de Yamaru transbordou, abafando o raciocínio de Tsujijir. Um pensamento o consumia: matar Orochimaru e fazê-lo sentir dor. Vendo a fúria de Yamaru, Tsujijir recuou silenciosamente. O próprio Anza havia nomeado Yamaru como líder, e não havia como fazê-lo mudar de ideia agora. Senhor Yamaru, as forças de Konoha foram avistadas, relatou um ninja de vigilância. Ataquem. Preparem técnicas de liberação de água. Yamaru ordenou bruscamente. Deixem-nos saber como é se afogar. Apesar da raiva, Yamaru não era imprudente. Ele sabia como explorar o terreno. Uma enxurrada de técnicas aquáticas dispersaria as forças de Konoha, e os mais fracos provavelmente seriam varridos. Liberação de água, bola do dragão de água. Liberação de água, ótima técnica de cachoeira. Liberação de água, onda explosiva de água colidindo. Os ninjas da Terra da Chuva, adeptos da liberação de água, liberaram suas técnicas, fundindo-as em uma onda massiva e crescente direcionada às forças de Konoha. A onda, uma força aterrorizante da natureza, rugiu em direção à linha inimiga. Orochimaru, observando o dilúvio com calma e indiferença, permitiu que um sorriso de desdém curvasse seus lábios. Equipe de liberação da Terra, preparem as defesas, ele ordenou. Sim. Centenas de ninjas de Konoha, adeptos da liberação da Terra, imediatamente começaram a formar selos de mão. Técnica de invocação, triplo Rashon. Orochimaru bateu com a mão no chão, completando seus selos. Em um instante, 3 portões enormes e ameaçadores irromperam da terra. Suas bocas assustadoras e estruturas robustas absorveram e dispersaram o impacto da onda repetidamente. Quando os restos da inundação atingiram a muralha defensiva de terra, ela havia sido reduzida a gotejamentos inofensivos. Muito bem, Orochimaru, disse Kawakaze, mal conseguindo disfarçar sua empolgação enquanto se maravilhava com a lendária técnica defensiva. Ele imaginou que até mesmo seu modo sábio teria dificuldade para superá-la. Com um breve aceno de cabeça, Orochimaru deu o sinal, liderando as forças de Konoha em um contra-ataque. Kawakaze o seguiu de perto, embora tenha notado que alguns dos ninjas mais jovens estavam para trás, incapazes de acompanhar a velocidade dos líderes. Sakumo, sacando sua espada curta, mergulhou na luta como uma águia atacando a presa. Com precisão e implacabilidade, ele cortou as forças de Amegakuri, não deixando espaço para resistência. Portão da alegria, abra. A voz de Might Dui soou enquanto ele abria 6 dos 8 portões. Um turbilhão verde de destruição, Dui avançou sobre as fileiras de Amegakuri, fazendo os ninjas voarem como balas de canhão a cada golpe. Seu imenso poder estava em plena exibição, marcando a primeira vez que sua aterrorizante presença no campo de batalha foi vista. Orochimaru combinou o devastador ninjutsu com a precisão mortal do taijutsu, invocando cobras venenosas que atacavam com precisão letal. As forças de Konoha, inspiradas por seus líderes, lutaram com ferocidade incomparável. Sua vantagem numérica, aliada à sua habilidade e ímpeto, rapidamente lançaram as forças de Amegakuri no caos. Yamaru, testemunhando a força avassaladora de Konoha, sentiu medo invadir seu coração. Sua confiança anterior desapareceu ao perceber o abismo de poder. Mesmo enquanto derrotava vários Chunin e Genins de Konoha, a compreensão o atingiu. Aquela batalha era invencível. Ele se virou e viu Tsujijir ser lançado no ar pelo chute feroz de Dui, sem vida antes de atingir o chão. Recuem! Recuem! Yamaru gritou enquanto recuava, reunindo cerca de uma dúzia de ninjas ao seu redor enquanto lutavam para chegar à segurança. Quando o líder perde a vontade de lutar, o exército se torna cordeiro para o abate. Os ninjas de Amegakuri estavam sendo dizimados pelas forças de Konoha. Ninguém no campo de batalha era mais implacável do que esses ninjas, com vida sendo extinta sem piedade. Sob a proteção de Kawakaze, 2 jovens ninjas lutaram ferozmente, conseguindo matar vários Chunin. Qualquer Chunin que os atacasse era rapidamente interceptado por Kawakaze, que os mandava para a morte sem esforço. A essa altura, os ninjas de Amegakuri haviam perdido completamente a capacidade de resistir. Yamaru liderou menos de 100 sobreviventes em uma dispersão desesperada e retirada. O campo de batalha era vasto demais para Orochimaru perseguir todos, então ele se concentrou em eliminar os que restavam. Seu rosto pálido estava manchado de sangue, mas seus movimentos mantinham a elegância sinistra. A cobra venenosa enrolada em sua manga o atacava com ferocidade implacável. Em menos de 2 horas, a batalha terminou. Nenhum ninja de Amegakuri sobreviveu no campo. O que você acha? Kawakaze permaneceu ileso, sua aparência imaculada em forte contraste com os restos mutilados e o chão encharcado de sangue ao seu redor. Eka! Navaki vomitou primeiro, seguido rapidamente por Minato, que também não conseguiu se conter. Este foi o primeiro encontro deles com tamanha carnificina. Isto é guerra, disse Kawakaze severamente. Só um lado sobrevive. Vocês precisam se fortalecer, ou um dia acabarão como eles. Suas palavras foram duras, pontuadas por um chute rápido na mão decepada no chão, o que fez os 2 jovens vomitarem novamente. Kawakaze sabia que essa lição deixaria uma impressão duradoura. Somente confrontando a dura realidade da guerra eles seriam levados a se tornarem ninjas formidáveis. Entendo, sensei, disse Minato, recuperando a compostura enquanto limpava a boca. Navaki, pálido e trêmulo, conseguiu assentir. Embora abalado, compreendeu a gravidade da situação. Vamos lá. Precisamos ver o que Orochimaru planejou a seguir. Kawakaze liderou os 2 jovens ninjas em direção a Orochimaru, que estava por perto, cercado por um grupo de tropas de Konoha. Quando Kawakaze se aproximou, os outros ninjas se afastaram, permitindo que ele falasse diretamente com Orochimaru. Orochimaru, o ninja de Amegakuri conseguiu escapar, disse Kawakaze. Devemos priorizar a segurança dos nossos suprimentos. Eles não são mais uma ameaça, respondeu Orochimaru com um sorriso fraco. Menos de 100 escaparam, e todos estão feridos.
Mesmo que cheguem ao acampamento, não sobreviverão. Ainda assim, é sensato ter cautela, insistiu Kawakaze, não querendo ignorar nem mesmo uma ameaça menor. Talvez, admitiu Orochimaru. Mas com as forças deles derrotadas, duvido que enfrentaremos qualquer resistência significativa, a menos que o próprio Ans da Salamandra retorne. Vamos descansar e nos reagrupar então? Perguntou Kawakaze. Sim, enviarei alguém para avisar a retaguarda e trazer suprimentos. Se Ans não retornar, o caminho à frente será fácil de seguir. Observando o campo de batalha, Orochimaru estimou que mais de 800 ninjas de Amegakuri haviam sido derrotados. Isso condizia com a avaliação anterior de Kawakaze. A estratégia de Ans de dividir suas forças falhou. Com apenas 3.000 ninjas de Amegakuri no total, dividi-los apenas atrasou seu colapso. No entanto, algo naquela situação perturbou Kawakaze. Se a Terra da Chuva fosse realmente tão fácil de conquistar, como Ans conseguirá lutar contra Sunagakuri, a Terra do Ferro, e ainda ter forças para desafiar Konoha mais tarde na história original? Capítulo 54. Tudo bem, então vamos mandar alguém de volta. Kawakaze não conseguiu entender completamente as nuances da situação, mas optou por seguir o fluxo. A história original não detalhava muito a Segunda Grande Guerra Ninja, apenas as aparições de figuras-chave. Kawakaze analisou o cenário atual e não viu falhas na estratégia de Orochimaru. Ainda assim, não conseguia se livrar da sensação de que suas próprias ações, como o bater das asas de uma borboleta, poderiam ter alterado o curso dos acontecimentos. Ito, leve alguém de volta ao acampamento junto com os suprimentos. Iremos devagar e te alcançaremos em breve. Alguma pergunta? Orochimaru, desinteressado em perder tempo, assentiu em aprovação enquanto o grupo se preparava para avançar em direção ao coração da Terra da Chuva. Sem perguntas, Sr. Orochimaru, respondeu Ito, um Chunin de Konoha, que então selecionou 3 Chunin e partiu em direção ao acampamento. Kawakaze, metade do crédito por esta vitória é seu, comentou Orochimaru, com um tom mais leve do que o habitual. 2 vitórias consecutivas claramente melhoraram seu humor, suavizando o tom frio em sua voz. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. Você é muito gentil. Só fiz algumas sugestões, respondeu Kawakaze humildemente. Ele não estava particularmente interessado em elogios, especialmente com a ausência de Tsunade. Interiormente, ele refletiu que se a Terra da Chuva caísse tão facilmente, Tsunade talvez precisasse encontrar outras batalhas para reforçar sua reputação. Sem tais conquistas, seu caminho para se tornar Hokage seria muito mais desafiador. Os 2 jovens assistiram silenciosamente à conversa entre seus mentores, sabendo que o quanto aprenderiam dependeria de seus próprios esforços. Vamos seguir em frente, disse Orochimaru. Sim, respondeu Kawakaze. Estava claro que Orochimaru agora via Kawakaze como um igual, consultando-o regularmente sobre assuntos importantes à medida que avançavam cada vez mais em território inimigo. Reúnam-se, vamos, ele ordenou, e os ninjas de Konoha, tendo terminado de limpar o campo de batalha, continuaram sua marcha. Em nítido contraste, Yamaru da Terra da Chuva estava em ruínas. Após fugir do campo de batalha com o que restava de suas forças, ele imediatamente se reagrupou em seu acampamento improvisado. Eu subestimei a força de Konoha, murmurou Yamaru, com a voz cheia de frustração. Sujigir caiu diante daquele homem estranho de terno justo e cabelo repartido ao meio. Não podemos mais deter o exército principal de Konoha. Sem outras opções, Yamaru tomou sua decisão. Só resta um caminho: destruir os suprimentos deles. Sem eles, Konoha terá que deter o avanço deles. Ele se virou para Ishikado. Vai e apresente seu relatório ao Lord Ans. Diga a ele que fiz tudo o que pude. Eu, Yamaru, não o decepcionarei. Com determinação implacável, Yamaru reuniu sua dúzia de ninjas restantes, cada um carregando inúmeras etiquetas explosivas presas ao corpo. Eles se lançaram em direção ao acampamento de suprimentos de Konoha em uma jogada final e desesperada, totalmente preparados para morrer. Ishikado observou em silêncio seus companheiros avançarem, ciente de que sua missão era uma sentença de morte. Com o último olhar, virou-se e partiu sua tarefa igualmente crucial: entregar o relatório a Ans. No meio do ataque, o grupo de Yamaru encontrou ninjas de Konoha. Não houve batalha tradicional de ninjutsu. Apenas gritos frenéticos e o estrondo ensurdecedor das explosões enquanto os atacantes suicidas invadiam o acampamento de Konoha. Os ninjas de Amegakuri, dispersos e implacáveis, subjugaram os defensores, rompendo o perímetro externo. Apesar da vantagem numérica de Konoha, o ataque caótico impediu que os defensores se reagrupassem a tempo. Centenas de ninjas de Konoha foram mortos ou feridos tentando manter a linha, mas não foi o suficiente. Quando Yamaru e seus companheiros sobreviventes chegaram ao depósito de suprimentos, ele gritou: Senhor Ans, eu, Yamaru, o seguirei na próxima vida. Uma explosão enorme ocorreu em seguida, destruindo o armazém e lançando detritos no ar. Quando Ito retornou ao acampamento com os 3 Chunin, foi recebido por uma cena de devastação. Choque e raiva se contorceram em seu rosto enquanto ele corria para as ruínas do acampamento. O que aconteceu aqui? Ele gritou, sua voz se elevando acima dos gemidos dos feridos. O ninja ferido cambaleou para frente para relatar. Os ninjas de Amegakuri lançaram um ataque suicida. Nossos suprimentos. Tudo foi destruído. Mais de 100 ninjas foram mortos ou feridos no ataque. Nesse momento, o ninja de Konoha chegou para relatar a situação atual. Maldito ninja de Amegakuri. Eles são loucos. Vocês todos organizem um acampamento. Eu vou reportar ao Lord Orochimaru, instruiu I. Mal teve tempo de tomar um gole d'água antes de partir. Sem olhar para o Chunin que o acompanhava, partiu a toda velocidade. Sem suprimentos, avançar em território inimigo era impossível.
e sentiu-se inquieto, incerto sobre o quão furioso o Lorde Orochimaru ficaria. Pensar na expressão fria de Orochimaru e nas pupilas penetrantes de cobra lhe causou um arrepio na espinha. Após uma hora de viagem incansável, e finalmente alcançou a tropa principal. Abrindo caminho pela multidão de ninjas, avistou Orochimaru. Senhor Orochimaru, os suprimentos do acampamento foram destruídos pelos ninjas de Amegakure. Não temos mais comida. Seria imprudente avançar ainda mais para a Terra da Chuva agora, relatou Ii, mal ousando respirar. Kavakazi, observando de lado, notou que a expressão de Orochimaru se obscureceu. Seu sorriso malicioso de sempre havia se tornado gélido. O que aconteceu? Explique-se, exigiu Orochimaru bruscamente, com a raiva mal contida. A notícia foi como um balde de água fria, extinguindo sua ambição. Não tenha pressa, interrompeu Kavakazi, tentando acalmar os nervos de Ii. A intenção assassina de Orochimaru era sufocante. Um grupo de várias dezenas de ninjas de Amegakure, aqueles que escaparam antes, lançou um ataque suicida ao acampamento. Eles estavam equipados com explosivos e destruíram todos os armazéns, explicou Ii sob intensa pressão. O objetivo deles não era matar, era eliminar nossos suprimentos. Nenhum deles sobreviveu. A expressão de Orochimaru endureceu. Que crueldade, tudo para impedir nosso avanço, murmurou. A intenção assassina que emanava dele se dissipou quando ele recuperou a compostura. A confiança de Ansem em travar uma guerra contra 3 nações com o poder de uma só vende mais do que apenas ele mesmo, observou Kavakazi. Evitando qualquer menção ao seu aviso anterior sobre a necessidade de suprimentos, isso só irritaria ainda mais Orochimaru. A Kavakazi, eu deveria ter seguido seu conselho, admitiu Orochimaru, com arrependimento brilhando em seus olhos. Mas arrependimento não mudaria a situação. Vamos retornar ao acampamento e enviar alguém para Konoha. Peçamos ao terceiro Hokage que peça ao Dain por mais suprimentos. Retomaremos nosso avanço assim que eles chegarem. O sacrifício do ninja de Amegakure só atrasará o inevitável. Kavakazi parou para pensar por um momento antes de oferecer sua própria sugestão para que Orochimaru a considerasse. Tudo bem, como você disse, Kavakazi, admitiu Orochimaru. Passe a ordem, voltem para o acampamento. Seu tom revelava sua frustração. Uma oportunidade única estava se esvaindo, e quando os reforços chegassem, a situação no campo de batalha poderia mudar drasticamente. Vamos, ordenou Orochimaru. Kavakazi seguiu o grupo de volta ao acampamento, seguido por 2 ninjas mais jovens. Quando chegaram, a visão diante deles era angustiante. Cadáveres de ninjas de Konoha cobriam a área. Apesar de sua preparação mental, nem mesmo Kavakazi conseguiu conter um arrepio. Isso lembrou das bombas humanas de que ouvirá falar em regiões devastadas pela guerra, o nível de crueldade que ele mal conseguia compreender. Nem mesmo a técnica de reencarnação do mundo impuro do segundo Hokage havia desencadeado tais horrores no campo de batalha. Capítulo 55. Kavakazi, este acampamento não tem mais utilidade, declarou Orochimaru, examinando as ruínas do armazém antes de se virar para Kavakazi. Vou liderar as tropas para evacuar e seguir para uma cidade na Terra do Fogo para nos estabelecermos temporariamente. Encontraremos outro acampamento assim que os suprimentos chegarem. Seu tom era frio e distante, refletindo sua inabalável fortaleza mental, muito além da de Yamaru. Com o acampamento exposto e os suprimentos esgotados, liderar um grande grupo sem rumo pela mata não era uma opção. Por enquanto não há mais nada que possamos fazer. Kavakazi assentiu em concordância, ficar era inútil. A única preocupação agora era a rapidez com que os suprimentos chegariam. Eu me pergunto, quem você vai mandar de volta para Konoha? Você, Orochimaru, respondeu com um leve sorriso. Eu? Kavakazi piscou, sem saber se tinha ouvido direito. Mesmo assim, a oportunidade de retornar a Konoha e rever Tsunade depois de mais de um mês separados era atraente. Sim, Kavakazi, você é rápido e consegue dar as notícias rapidamente. Além disso, acrescentou Orochimaru com um sorriso malicioso, tenho certeza de que você sente falta da Tsunade, não é? Haha, então não vou recusar, respondeu Kavakazi com um sorriso. Vou partir imediatamente. Tenha cuidado na estrada, disse Orochimaru antes de se virar para organizar a evacuação das tropas para a cidade. Kavakazi confiou os 2 mais novos a Sakumo e Dui para que os guardassem. Se fosse Jiraiya, Kavakazi não se sentiria tão seguro. Sem demora, iniciou sua jornada de volta a Konoha. Felizmente, sua visão ao esculpir marcadores da técnica do deus voador do trovão ao longo do caminho permitiu que ele percorresse a distância em um único dia. De pé diante dos portões de Konogakakure mais uma vez, Kavakazi sentiu como se tivesse retornado de outro mundo. Talvez todo guerreiro anseie por paz após deixar o campo de batalha. Ao tocar os portões, os 2 guardiões rapidamente verificaram sua identidade e o deixaram entrar com acenos respeitosos. Apesar de sua aspiração pessoal, Kavakazi manteve suas prioridades profissionais e foi direto para o prédio do Hokage, ignorando a visita a Tsunade. Após um breve interrogatório pela Anbu, ele foi levado perante o terceiro Hokage. Lord Hokage, Kavakazi cumprimentou respeitosamente. Apesar de sua franqueza em outros assuntos, ele demonstrou deferência ao ancião, que sempre fora gentil com Tsunade. Kavakazi ataque, disse o terceiro Hokage, franzindo as sobrancelhas enquanto dava uma tragada no cachimbo. O que o traz de volta? Kavakazi o encarou com firmeza. Conseguimos 2 grandes vitórias na Terra da Chuva, capturando quase 1000 cabeças inimigas. Ótimo, exclamou Hokage batendo palmas em aprovação. A abordagem comedida de Kavakazi, dar as boas notícias primeiro, havia suavizado o impacto iminente das atualizações menos favoráveis que certamente viriam. No entanto, nossos suprimentos foram destruídos, e agora recuamos para cidades que fazem fronteira com a Terra do Fogo. Orochimaru me pediu para retornar porque espera que você possa solicitar ao Dain que envie outro lote de suprimentos para a linha de frente. Kavakazi se absteve de mencionar que a ideia havia sido dele. Dada a reputação de Orochimaru, foi fácil atribuir a ele a decisão. O que?
A expressão do terceiro Hokage se obscureceu, seu humor mudou drasticamente. Se ele ainda não fosse relativamente jovem, temia que seu coração não suportasse o esforço. Foi realmente inesperado quando os ninjas de Amegakure atacaram. Eles amarraram etiquetas explosivas em si mesmos e avançaram para detoná-las assim que avistassem alguém. Os ninjas posicionados simplesmente não conseguiram detê-los. Kawakaze elaborou, enfatizando que o fracasso deles foi devido à imprudência do inimigo, não à sua incompetência. Tudo bem, eu entendo. Discutirei isso com o Dain o mais rápido possível. O terceiro Hokage sentou-se e fez sinal para Kawakaze sair. Assim que Kawakaze saiu da sala, o Hokage convocou seus 2 conselheiros. Após uma breve discussão, os Zambu foram enviados à mansão do Dain para solicitar suprimentos. Este conflito havia se originado entre nações, e a mansão do Dain deveria ter fornecido os recursos. No entanto, isso não era mais problema de Kawakaze. Uma vez fora do prédio do Hokage, ele usou a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar para o laboratório de pesquisa subterrâneo sob o hospital. Como esperado, Tsunade estava lá sozinha, imersa em seu trabalho. Vestida com um jaleco branco, ela exalava a essência de uma pesquisadora dedicada. No momento em que ele apareceu, Tsunade notou, o que não é surpresa, dado o pequeno tamanho do laboratório e a falta de ocultação de Kawakaze. Kawakaze. Uma expressão alegre se espalhou pelo rosto dela enquanto ela colocava o utensílio na mão e corria até ele, envolvendo os braços em volta dele. Segurando a bela mulher em seus braços, Kawakaze acariciou gentilmente sua cabeça, inalando seu perfume antes de se inclinar para sussurrar em seu ouvido: "Estou em casa." Depois de permanecer em seu abraço por um longo momento, Tsunade o soltou relutantemente. "Você não estava no campo de batalha? Nossos suprimentos foram destruídos, então voltei para buscar reforços. Acabei de vir do terceiro Hokage para ver você", explicou Kawakaze brevemente. "Venha, deixe-me mostrar meus resultados." Tsunade, desinteressada no campo de batalha, pareceu tranquilizada pela atitude de Kawakaze, pressentindo que as coisas não estavam tão ruins. Pegando sua mão, ela o conduziu até a mesa de experimentos. "Cultivei com sucesso as células do avô", disse Tsunade, com um tom cheio de orgulho. "No entanto, elas ainda são instáveis e propensas à extinção. As células deles são altamente ativas, então meu próximo objetivo é estabilizá-las. Uma vez feito isso, poderei prosseguir com alguns experimentos de fusão. Então não economize seu sangue", ela acrescentou, sorrindo enquanto compartilhava sua conquista com Kawakaze, claramente curtindo o momento. "Só não me deixe ficar sem água", brincou Kawakaze, com palavras provocativamente inapropriadas. Tsunade lançou-lhe um olhar penetrante. "Drene seu sangue", repetiu ela, fingindo irritação, antes de deixar seu trabalho de lado. Sem vontade de continuar sua pesquisa, tirou o jaleco. "Vamos ver a irmã mais velha Nayuki. Tenho certeza de que ela também vai querer saber sobre o irmão mais velho Sakumo." "Ok, eu te levo para casa", respondeu Kawakaze, passando o braço em volta da cintura dela. Num instante, eles reapareceram no dojo do clã Ataque. A chegada repentina assustou os samurais escondidos, posicionados nas proximidades. Desde a gravidez de Nayuki, o clã Ataque havia reforçado significativamente a segurança. Reconhecendo Kawakaze e Tsunade, os guardas se retiraram silenciosamente. "Mordomo, onde está minha cunhada?" Kawakaze gritou. O mordomo apareceu prontamente. "A moça está na sala", informou. "Tudo bem, pode ir", disse Kawakaze, conduzindo Tsunade até a sala de estar. Lá dentro, encontraram Nayuki conversando com Onimaru, que fora sua única fonte de entretenimento durante seu tempo sozinha. "Kawakaze? É mesmo você?", perguntou Nayuki com a voz carregada de descrença, embora já tivesse sentido o cheiro familiar dele. "Sou eu, acabei de voltar", confirmou Kawakaze, embora seu tom casual o fizesse parecer menos convincente. Nayuki, porém, não era de se prender a detalhes insignificantes. A chegada de uma cunhada não era nada comparada ao retorno de um cunhado. Onimaru, sentindo a presença de Kawakaze, apressou-se em atacá-lo e começou a esfregar-se em seus pés. Kawakaze agachou-se, coçou delicadamente o queixo de Onimaru e observou a criatura deitar-se novamente, satisfeita. "Você voltou aqui sozinha?", perguntou Nayuki, olhando ao redor em busca de algum sinal de Sakumo. Seu rosto demonstrava uma ponta de decepção ao não vê-lo. "Voltei em missão. O irmão mais velho está atualmente em uma cidade fronteiriça e está completamente seguro", Kawakaze a tranquilizou, amenizando a preocupação no rosto de Nayuki. O irmão mais velho disse que fará tudo o que puder para retornar antes da data prevista para o parto. "Não precisa. A missão dele vem em primeiro lugar", respondeu Nayuki, embora a felicidade estampada em seu rosto ao ouvir isso fosse impossível de esconder de Kawakaze e Tsunade. "Nayuki, é o momento perfeito para eu examiná-la novamente", interrompeu Tsunade. Desde que Kawakaze deixara Konoha, Tsunade não visitava o clã Ataque. Agora, ela via a oportunidade ideal para um check-up de acompanhamento, algo que Kawakaze já lhe lembrará antes, e ela não havia esquecido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. O bebê está se desenvolvendo bem, disse Tsunade enquanto levava Nayuki para fora do quarto. "Fico aliviada em ouvir isso. Obrigada." Nayuki tocou a barriga, e um sentimento de amor maternal transparecia em sua expressão. "Você não precisa ser educada comigo", respondeu Tsunade calorosamente. "Haha, logo seremos uma família", disse Nayuki com naturalidade, sua franqueza fazendo Tsunade corar levemente. "Vamos." "Kawakaze está esperando", disse Tsunade, guiando Nayuki de volta para a sala de estar. "Não se preocupe, tanto o bebê quanto sua cunhada estão perfeitamente bem", Tsunade garantiu a Kawakaze. "Fique para o jantar hoje à noite." "Faz tempo que não bebemos juntos", sugeriu Kawakaze com um aceno de cabeça num tom leve, mas com motivos pouco claros. "Ok", Tsunade concordou sem hesitar. Naquela noite, Tsunade e Kawakaze beberam à vontade, e a atmosfera animada aliviou o humor de Nayuki. Fazia muito tempo que a casa não estava tão alegre.
Sem surpresa, tanto Kawakaze quanto Tsunade acabaram bebendo demais. No final, o intrigante Kawakaze estava bêbado demais para agir com mais intenções. Nayuki, com muito tato, providenciou que alguém carregasse os dois bêbados até o quarto de Kawakaze. Na manhã seguinte, Tsunade acordou nos braços de Kawakaze. Ela mal reagiu, não era a primeira vez. Com uma expressão calma, empurrou a mão grande dele, que voltou como se tivesse vontade própria. Ele está acordado, murmurou Tsunade, desconfiada. Ela se inclinou para perto do rosto dele e soprou um suspiro. Kawakaze franziu a testa e rolou para o lado, agora de costas para ela. Que pervertido, ela disse baixinho, com um pequeno sorriso se formando enquanto se levantava e ia ao banheiro. Quando Kawakaze acordou completamente, ele presumiu que tinha dormido sozinho. Após o café da manhã, Kawakaze acompanhou Tsunade ao hospital, permanecendo ao seu lado enquanto ela trabalhava no laboratório. Embora sua conversa fosse frequente, sua falta de experiência o tornava mais uma distração do que uma ajuda. Enquanto isso, o tempo passava. Orochimaru e suas forças observavam a cidade com crescente intensidade. Ishikado, por sua vez, havia chegado ao País do Vento em busca de Ans da Salamandra. Lord Ans, o Senhor Yamaru se sacrificou, relatou Ishikado, ajoelhando-se diante de Ans após remover sua máscara de gás. Seu rosto estava banhado em lágrimas. Sofremos uma derrota esmagadora tentando interceptar o exército principal de Konoha. O Lord Yamaru reuniu o restante de suas tropas e as conduziu ao acampamento de Konoha, cada uma carregando um grande número de etiquetas explosivas. O objetivo era destruir seus suprimentos. A julgar pela ausência de forças de Konoha no interior do nosso país, parece que seu plano deu certo. Quais são as suas ordens? Ans ficou em silêncio por um momento antes de responder, com uma expressão indecifrável. Yamaru era um bom homem. Eu tenho meus próprios métodos para lidar com Konoha. Você está dispensado. Quando Ishikado saiu, ainda visivelmente abalado, uma figura sombria deu um passo à frente ao sinal de Ans. Contate o oficial de inteligência alocado na Terra do Fogo. Use todos os meios necessários, suborno, chantagem, o que for preciso, para derrubar o ministro responsável pelos suprimentos. Atrase a logística de Konoha e informe imediatamente se surgirem obstáculos. A figura sentiu e desapareceu nas sombras. A Terra da Chuva pode ser pequena, mas se destaca em assassinatos e coleta de informações. Konoha jamais poderia ter previsto que Ans havia infiltrado um espião na mansão do Dain na Terra do Fogo. Apesar de sua compostura, o punho cerrado de Ans revelava sua turbulência interior. Um terço das forças de Amegakure havia caído em batalha. A perda pesava sobre ele como uma adaga no coração. A paz pela força não passa de um sonho? Ele se perguntou amargamente. Teremos que acelerar nossa batalha com Tsunagakure, ele murmurou antes de emitir uma série de novos comandos. A batalha entre Amegakure e Tsunagakure ficava mais feroz a cada dia, ceifando inúmeras vidas de ambos os lados. O ressentimento de Chiyo pelo veneno de Ans aumentou, levando-a a estudar antídotos com determinação inabalável. Sempre que ela entrava em conflito com Ans, ninguém ousava interferir. Somente Ans conseguia neutralizar seu próprio veneno, e nenhum dos 10 ninjas de combate corpo a corpo de Chiyo conseguia se aproximar dele. O fato de o semideus do mundo ninja lutar contra uma mulher aumentou a crescente irritabilidade de Ans. Mesmo com a ajuda de sua besta de invocação, ele mal conseguia obter uma pequena vantagem. Ferir Chiyo, quanto mais matá-la, provou ser um desafio assustador. Frustrado, Ans voltou seu foco para outros ninjas de Suna, mas Chiyo reagiu mirando nas forças de Amegakure. Em termos de números absolutos, Ans enfrentava uma desvantagem significativa. Sem seu veneno de amplo alcance, os ninjas de Amegakure provavelmente teriam sido aniquilados. A guerra havia chegado a um impasse, com a destruição mútua iminente para ambos os lados. Embora Ans considerasse recuar, a ideia de ceder o humilhava, obrigando-o a continuar lutando. Enquanto isso, a Anbu de Konoha chegou à mansão do Dain e apresentou seu pedido de suprimentos. Embora o Dain tenha aprovado rapidamente, com o apoio da facção marcial, o ministro dos suprimentos atrasou o processo sob vários pretextos. A Anbu relatou os atrasos ao Dain, mas suas preocupações foram recebidas com silêncio, deixando o assunto sem solução. Nem mesmo o terceiro Hokage conseguiu agilizar o envio dos suprimentos e pediu a Orochimaru que esperasse pacientemente. Enquanto os suprimentos permaneciam estagnados, os ninjas de Konoha encontraram conforto inesperado na cidade, desfrutando do alívio da guerra. Sob a orientação de Sakumo, Dui e Orochimaru, os dois jovens, Navaki e Minato, dedicaram-se ao treinamento. Longe do campo de batalha, seu progresso foi rápido, e acreditava-se que alcançariam o posto de Chunin em poucos anos. Orochimaru, já faz meses, disse Sakumo durante um discreto intervalo para o chá. Ainda não houve progresso nos suprimentos? No pátio, Navaki e Minato treinavam sob a supervisão de Dui. O veterano ninja corrigia seus golpes e eliminava movimentos desnecessários com precisão meticulosa. O sensei me disse para esperar por notícias, respondeu Orochimaru, sua mente afiada já suspeitando de questões políticas mais profundas. Imagino que o problema esteja na corte do Dain. Se a Megakure tem alguma participação nisso, é incerto. A demora é interminável. Quanto tempo mais podemos esperar? Sakumo, naturalmente impaciente, estava ficando inquieto após meses de inatividade. Se não fosse uma missão, ele já teria retornado a Konoha. Nosso sensei parece, contido ultimamente, observou Orochimaru. O Dain se recusa a enviar suprimentos, e o sensei também não está pressionando muito. Orochimaru podia ver claramente que o terceiro Hokage havia perdido muito do vigor que possuía em sua juventude. Ele não teria dito tal observação se não tivesse se familiarizado com Sakumo. O terceiro Hokage pode ter suas próprias dificuldades. Você deveria discutir isso com ele novamente, disse Sakumo, com tato. Apesar de suas palavras, seus sentimentos em relação ao terceiro Hokage haviam azedado, e ele até cogitou a ideia de Tsunade ocupar esse cargo. Se fosse ela, os suprimentos já teriam chegado. Ela não é exatamente indulgente.
Não há nada que possamos fazer. Vou falar com o sensei novamente, respondeu Orochimaru. Que bom que o Kavakazi está confortável em ficar em casa desta vez, comentou Orochimaru, balançando a cabeça levemente e sorrindo. Ele terminou o chá e se levantou. Sim, aquele pirralho, respondeu Sakumo. Daqui a pouco, Dui e eu voltaremos para uma visita e... Minha esposa está prestes a dar à luz, anunciou Sakumo, levando Orochimaru a parabenizá-lo e concordar em se juntar a ele. Capítulo 57. Orochimaru e o terceiro Hokage trocaram cartas, mas ele hesitou em pressionar o Dain. Após repetidas tentativas de persuasão de Orochimaru, o terceiro Hokage finalmente cedeu, enviando alguém para confrontar o escritório do Dain mais uma vez. Como a força mais formidável do País do Fogo, ele deveria ter tomado essa atitude há muito tempo. Nessa época, Sakumo e Dui haviam retornado a Konoha. Suas esposas estavam prestes a dar à luz a qualquer momento, e eles também haviam trazido as crianças pequenas de volta para casa. Primeiro hospital público de Konoha. Em um quarto privativo, Nayuki estava deitada de lado, usando um roupão hospitalar, com a barriga grande de grávida. Em sua mão, segurava uma maçã que Sakumo acabará de fatiar para ela. Ela cuidadosamente partiu um pedaço ao longo do corte, e um pequeno sorriso se formou diante da precisão de suas habilidades com a faca. Onimaru, o animal de estimação da família, descansava preguiçosamente no canto, ocasionalmente lançando olhares para Nayuki. Tsunade, quando a Nayuki vai dar à luz? Perguntou Sakumo, colocando a faca de frutas de volta no prato. Seu rosto revelava preocupação enquanto observava a esposa. Vários dias haviam se passado desde sua internação no hospital, e o parto já estava atrasado. Não se preocupe, irmãozão. Com Tsunade aqui tudo ficará bem, Kavakazi o tranquilizou. Kavakazi já havia pedido a Tsunade que preparasse suprimentos de sangue em abundância, e a própria Tsunade estava supervisionando a entrega. Não havia margem para erros. Sakumo, é normal que a entrega passe do prazo, acrescentou Tsunade com um sorriso tranquilizador. Por que você não leva a irmã Nayuki para passear? Boa ideia, concordou Sakumo imediatamente. Virou-se para Nayuki com um sorriso caloroso e deu um passo à frente para ajudá-la. Minha querida esposa, vamos dar um passeio. Nayuki riu baixinho, pegando a mão dele enquanto se sentava para calçar os sapatos. Você está tão nervoso. Onde está sua compostura paterna? Haha, você diz isso agora, mas ainda não deu à luz, brincou Sakumo, levando-a para fora do quarto para uma caminhada. Ao saírem, Kavakazi sorriu ironicamente para Tsunade. Quando Dui aparecer segurando seu filho recém-nascido, o irmão mais velho Sakumo vai entrar em pânico de novo. Você só gosta de causar problemas. Sente-se, tenho trabalho a fazer, retrucou Tsunade, levantando-se para ir ao laboratório de pesquisa. Ela vinha lutando há semanas para estabilizar as células do avô e fizera pouco progresso. A frustração a fez questionar suas próprias habilidades. Eu vou com você, Kavakazi ofereceu, mas foi interrompido imediatamente. Não, não vai. Você já foi barrado do laboratório de pesquisa há mais de um mês. Saiba o seu lugar, disse Tsunade sem olhar para trás, interrompendo a tentativa. Sem escolha, Kavakazi sentou-se novamente emburrado. O prolongado afastamento do laboratório estava se mostrando insuportavelmente tedioso. Só de ouvir as vozes do lado de fora da enfermaria, Sakumo sabia que Dui estava se gabando novamente. Sakumo, irmãozão, sua esposa ainda não deu à luz, hein? Olha que fofura, meu filho, disse Dui, saindo do quarto ao lado com o bebê Gai nos braços. Sakumo se arrependeu interiormente de ter combinado que seus quartos de hospital fossem conectados. Tão fofo, igualzinho a você, respondeu Sakumo, tentando parecer educado, embora não conseguisse parar de olhar para as sobrancelhas estranhamente espessas do bebê. Vou levar a Nayuki para passear no pátio, acrescentou rapidamente, usando a desculpa para ir embora. Acariciou delicadamente a barriga da Nayuki enquanto caminhavam, como se quisesse fazer o bebê sair. Meu amor, por que você ainda não saiu? Seus gestos pareciam dizer. Nayuki riu das palhaçadas do marido. Não se preocupe. O bebê não está preocupado, nem aqui dentro, brincou ela. A culpa é do Dui, que anda por aí com esse bebê na minha frente o dia todo, resmungou Sakumo com um sorriso tímido. Vocês dois são como crianças, Nayuki suspirou impotente enquanto continuavam a caminhada. Depois de um tempo, Nayuki parou de repente, agarrando a barriga. Sentiu uma dor aguda e sentiu um líquido escorrendo pelas pernas. Volte, volte. Eu vou dar à luz, disse ela com urgência, a voz carregada de dor. Ok, ok. Sakumo reagiu imediatamente, pegando-a nos braços e correndo em direção à sala de parto que havia sido preparada com antecedência. Kavakazi, chame Tsunade. Ele gritou a plenos pulmões enquanto corria pelo hospital. Kavakazi, ouvindo a comoção, usou a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar direto para o laboratório de pesquisa. Tsunade, minha cunhada está prestes a dar à luz, depressa, exclamou, agarrando-a e reaparecendo em frente à sala de parto. Espere lá fora. Eu cuido de tudo, disse Tsunade calmamente, levando Nayuki para a sala de parto com a ajuda das enfermeiras. Agora veio a espera ansiosa. Sakumo andava implacavelmente de um lado para o outro do lado de fora da sala de parto, incapaz de se acalmar. Irmão mais velho, pare de girar. Você está me deixando tonto, reclamou Kavakazi da área de descanso próxima, tentando aliviar o clima. O que mais eu faria se não fosse isso? Retrucou Sakumo, ignorando-o e continuando a andar de um lado para o outro. Você já pensou em nomes? Perguntou Kavakazi, esperando distraí-lo. Se for menino, vou chamá-lo de Kakashi. Se for menina, Yumiko. O que você acha? Respondeu Sakumo, sentando-se finalmente ao lado de Kavakazi. Esses eram os nomes que Sakumo havia pensado durante algum tempo. Vamos chamar o garoto de Gogokai, brincou Kavakazi com seu sorriso travesso de sempre. O que há de tão engraçado em Gogokai? Parece ameaçador, retrucou Sakumo com um tom áspero. Os filhos do clã Ataque só conhecem a vitória, nunca o empate. Ele descartou a sugestão de Kavakazi sem pensar duas vezes.
Naquele momento, Onimaru, que estava deitado perto da porta da sala de parto, levantou-se de repente, como se estivesse se lembrando de algo importante. Sem aviso, o cachorro saiu correndo pelo corredor. Onimaru, aonde você está indo? Sakumo gritou enquanto a sombra escura passava veloz. Maldito cachorro, quem sabe o que ele está fazendo? Ele murmurou. Esqueça. Deixe para lá. Não é como se estivesse causando mal, respondeu Kawakaze, despreocupado. Nesse momento, Dui apareceu com Gai em seus braços, embora nenhum dos irmãos tenha percebido quando ele chegou. Sua esposa está prestes a dar à luz, Dui anunciou objetivamente. Deixe-me segurá-lo, disse Kawakaze, estendendo a mão para pegar o bebê Gai dos braços de Dui. Com suas sobrancelhas espessas e cabelos negros e grossos, Gai era inegavelmente único. Kawakaze deu uma leve beliscada em suas bochechas redondas, o que o acordou. O bebê piscou seus grandes olhos escuros para Kawakaze, mas não chorou. Tão fofo, murmurou Kawakaze, admirando o bebê antes de relutantemente devolvê-lo a Dui. Mais tarde, ele se lembraria de que foi o primeiro fora da família a segurar Mighty Gai, e isso lhe daria um sentimento duradouro de orgulho. No futuro, Mighty Gai teria que chamá-lo de tio sempre que seus caminhos se cruzassem. Dui, no entanto, não pôde deixar de notar que Gai estava bem acordado. Ele estava dormindo agora mesmo. Você o beliscou para acordá-lo? Dui resmungou baixinho, mas não havia sentido em discutir. Ele se ocupou tentando acalmar Gai e fazê-lo dormir novamente. Seja um bom menino e durma agora, Dui começou a cantar suavemente, apenas para ser interrompido por Sakumo e Kawakaze em uníssono. Vá embora. O canto constante do bebê estava deixando-os loucos. Sentindo-se um pouco desanimado, Dui murmurou, tudo bem, tanto faz, e saiu com Gai em seus braços. Os dois irmãos ficaram em silêncio. Era um momento particularmente difícil. Kawakaze não conseguia parar de se perguntar em que estado estaria quando Tsunade entrasse em trabalho de parto. O isolamento acústico da sala de parto era excelente, e eles não conseguiam ouvir nada de onde estavam, perto da porta. Depois de uma longa espera, o som de Onimaru correndo chegou aos seus ouvidos. Au au! Kawakaze viu Onimaru se aproximando, com um cachorrinho branco na boca. Olhando mais de perto, percebeu que parecia um cachorro da neve. Onimaru correu até Kawakaze e gentilmente colocou o cachorrinho em seus braços. Au au! O cachorro latiu algumas vezes para Kawakaze. O que ele disse? Perguntou Kawakaze, embalando o cachorrinho e acariciando gentilmente. Ele olhou para Sakumo, confuso. Diz que a missão foi concluída, respondeu Sakumo. Sendo o cachorro da esposa, os latidos de Onimaru faziam algum sentido para ele. Kawakaze de repente se lembrou do que havia pedido a Onimaru meses antes. O cachorro tinha uma memória impressionante. Bom garoto, isso é ótimo, disse Kawakaze, coçando o queixo de Onimaru em sinal de aprovação. Au 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 au. O que ele disse? Como eu vou saber? Sakumo admitiu, dando de ombros. Kawakaze estudou atentamente a expressão de Onimaru. O olhar do cachorro se alternava entre ele e o filhote, com o significado claro. Você levou meu filhote, então não pode mais me intimidar. Capítulo 58. Com o passar do tempo, mais pessoas se reuniram do lado de fora da sala de parto. Primeiro, Dui voltou sozinho, seguido por Minato, que trouxe o jantar. Logo depois, Navaki chegou com Kushina. A sala de espera do lado de fora da sala de parto estava movimentada e lotada. Kawakaze e Sakumo terminaram de comer o jantar que Minato trouxera e esperaram por mais algumas horas. Finalmente, a porta da sala de parto se abriu. Mãe e filho estão bem. Parabéns, Sakumo, anunciou Tsunade. Seu rosto estava pálido e sua testa brilhava de suor, revelando que o processo não tinha sido nada fácil, apesar do seu sorriso. Parabéns, irmão mais velho, disse Kawakaze enquanto Sakumo agarrava seu braço animadamente. Sou pai, haha, exclamou Sakumo. Um por um, todos se juntaram para parabenizá-lo. A atmosfera do lado de fora da sala de parto tornou-se animada e alegre, quebrando a tensão anterior. Kawakaze puxou Tsunade para o lado, percebendo seu cansaço, e gentilmente enxugou o suor do rosto dela. O processo não foi tranquilo, ele perguntou. Foi muito perigoso, admitiu Tsunade. O bebê estava na posição errada e houve um sangramento intenso após o parto. Se você não tivesse me pedido para preparar a bolsa de sangue com antecedência, receio que sua cunhada não teria sobrevivido. A expressão abalada de Tsunade deixou claro o quão perto a situação estivera. A ideia de Nayuki morrendo na sua frente era insuportável. Ela está segura agora, certo? Kawakaze insistiu, seu olhar intenso como se precisasse de confirmação para acreditar. Ela está segura, Tsunade assegurou-lhe. Ufa! Kawakaze expirou profundamente, sentindo-se inundado de alívio. Agora que Nayuki estava segura, Kakashi não teria que crescer sem uma mãe. Que bom! Você trabalhou duro, disse Kawakaze sinceramente, apertando suas mãos. É o que eu deveria fazer, respondeu Tsunade, embora seu cansaço fosse evidente. Vou tomar um banho. Estou me sentindo péssima. Tsunade escapou dos braços de Kawakaze e foi em direção ao seu escritório. Você trabalhou duro. Eu vou te lavar, provocou Kawakaze, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Minha família faz esfoliação corporal há gerações. Se não for bom, é de graça. Hehe, se não estiver bom, você pode me cortar em pedaços. Kawakaze, encorajado pelas boas notícias, seguiu-a até o escritório, ainda sorrindo. Economize seu fôlego, Tsunade retrucou, trancando a porta do escritório atrás dela sem hesitar. Deixado do lado de fora, Kawakaze riu e murmurou, que pão duro. Balançando a cabeça, ele voltou para a maternidade. A essa altura, Nayuki já havia saído da sala de parto e estava sendo levada para sua enfermaria. Dui já havia saído para cuidar do bebê, enquanto Sakumo caminhava ao lado da cama. Com uma mão na cama do hospital e a outra segurando a de Nayuki, Sakumo olhou para seu rosto pálido e adormecido com profunda preocupação. Deixe-me segurar o bebê, disse Kawakaze enquanto se aproximava da enfermeira, gentilmente pegando Kakashi em seus braços.
O bebê tinha cabelos grossos e prateados e uma pinta perto do canto da boca esquerda, um pequeno detalhe que se destacava. Não era feio, mas Kawakazi entendia porque o menino a esconderia mais tarde com uma máscara. O recém-nascido, encolhido e frágil, não parecia particularmente atraente naquele momento, mas Kawakazi não conseguia admitir isso em voz alta. Se Kakashi não fosse seu sobrinho, não teria se oferecido para segurá-lo. Seguindo da cama do hospital até a enfermaria, Kawakazi ouviu as instruções da enfermeira. A senhora Nayuki precisa descansar agora, então, por favor, fale embaixo. Entendido, ele respondeu suavemente. Graças à constituição robusta da maioria dos ninjas e ao tratamento rápido de Tsunade, o estado de Nayuki era estável. Os enfermeiros logo retiraram a cama do quarto, deixando a família sozinha. Sensei, posso dar uma olhada? Minato perguntou em voz baixa, aproximando-se de Kawakazi. Sakumo, preocupado com Nayuki, demonstrara pouco interesse em seu recém-nascido até então, dando a Minato a oportunidade de perguntar. Kawakazi assentiu, argumentando que o futuro papel de Minato como professor de Kakashi tornava o pedido apropriado. Agachado, Kawakazi segurou Kakashi para que Minato pudesse vê-lo melhor. Logo Navaki e Kushina se aglomeraram ao redor, curiosas sobre o bebê. Ao contrário dos outros, Kushina não escondeu sua opinião. Por que ele é tão feio? Parece um macaco subdesenvolvido. Como você pode dizer isso? Kawakazi retrucou rispidamente, embora concordasse em particular. Ainda assim, aquele era seu sobrinho, e a lealdade familiar superava a honestidade crua. Com um olhar brincalhão, ele bagunçou os cabelos ruivos de Kushina, fazendo-a pular para o lado, fingindo indignação. Nayuki se mexeu, sua voz fraca, mas firme. Sakumo, onde está nosso filho? Ela perguntou. Seu primeiro instinto foi verificar Kakashi. Aqui está ele, disse Kawakazi, dando um passo à frente. Sangue é mais forte que água, vá em frente e segure seu filho. Ele entregou Kakashi cuidadosamente a Sakumo, orientando-o sobre como segurar o bebê corretamente. Sakumo olhou para ele. Tendo visto Gai antes, estava preparado para o que imaginava ser uma visão desagradável. Mas, para seu alívio, a aparência de Kakashi superou suas expectativas. Com um sorriso suave, Sakumo murmurou. Ele é tão fofo, levantando o bebê levemente para mostrar a Nayuki. Segure-o, disse Nayuki. Ela não conseguiu olhar novamente depois da primeira olhada. Se não fosse pelo cabelo prateado e pelas feições faciais semelhantes às suas, ela poderia ter suspeitado que a criança havia sido trocada. Ok. Agora, se Nayuki estivesse dizendo que a lua no céu era quadrada, Kawakazi sabia que seu irmão responderia. É quadrada, esposa. Você tem um bom olho. Vou voltar primeiro. Se precisar de alguma coisa, chame a enfermeira. Não havia motivo para Kawakazi ficar mais tempo. Depois de se despedir, ele levou os 3 pequenos para fora da enfermaria. Usando a técnica do deus voador do trovão, ele os levou para casa em segurança. Kawakazi imaginou que Tsunade já deveria ter terminado de se refrescar, então voltou ao consultório do hospital e bateu na porta. Vestindo-me, gritou a voz de Tsunade. Ela nem precisou abrir a porta para saber quem era. 3, 2, haha, eu sabia que você viria, provocou Tsunade. Usando a técnica do deus voador do trovão, Kawakazi apareceu no sofá do escritório, apenas para encontrar Tsunade já completamente vestida ao lado dele. Você não disse que ia se vestir? Perguntou Kawakazi, fingindo indignação. Sem vergonha. Eu nem tinha terminado de contar até 3, respondeu Tsunade, rindo enquanto observava Kawakazi. Ela o havia enganado com sucesso. De jeito nenhum. Você me enganou, então agora vai ter que pagar o preço, disse Kawakazi com um sorriso travesso, avançando em sua direção. Depois de um tempo, os dois se separaram, ambos ofegantes. Tsunade deu um tapa na mão dele, que atirou do peito, com o rosto vermelho de vergonha. Tudo bem, estou voltando. Fique mais um pouco, implorou Kawakazi, envolvendo-a com os braços. Ficar? Só por cima do meu cadáver. Vai. Tsunade se livrou dele, abriu a porta e saiu. Eu acompanho você, disse Kawakazi, seguindo-a com um sorriso. Uma semana depois, Nayuki se recuperou e Kakashi não parecia mais tão enrugado. Nayuki se apegou cada vez mais ao rostinho adorável do seu bebê e não conseguia resistir a beijá-lo constantemente. Sakumo, no entanto, parecia um pouco ciumento. Hoje era o dia da alta de Nayuki. Kawakazi trouxe os meninos, e a enfermaria já estava arrumada. Depois que Tsunade repassou algumas precauções, eles começaram a conversar. Também tem uma esposa de Jin chegando mais tarde, disse Tsunade. Nosso hospital tem as melhores instalações, então qualquer um que possa pagar vem para cá. Ela não pôde deixar de sentir orgulho. Afinal, era uma marca do prestígio deles. Quem ousaria me chamar de Perdulare agora? Tsunade, você só. As palavras de Kawakazi foram interrompidas pelo som de vozes do lado de fora da porta. É esta a enfermaria? Perguntou uma voz masculina. O homem tinha olhos vermelhos, bochechas afundadas e cabelos levemente cacheados. Sua esposa, grávida e radiante, era de uma beleza rara. Capítulo 59. Você é Shinku Yui? Tsunade perguntou. Sim, Lady Tsunade, respondeu o homem. Embora conhecesse Tsunade, ela não pareceu reconhecê-lo. Este é o quarto. Eles receberão alta em breve. Você se senta primeiro, disse Tsunade com um sorriso, conduzindo a cliente para dentro da sala. Era uma sala individual de cuidados pós-parto, bem cara. Olá, sou Kawakazi Ataki, disse Kawakazi com um leve sorriso, apresentando-se. Se bem se lembrava, este era o pai de Kurenai. Era uma pena que a moça estivesse se casando com o filho do terceiro Hokage. Afinal, nosso Kakashi é muito bom, pensou consigo mesmo. Olá, sou Shinkui. Shinku o cumprimentou com uma atitude serena, nem humilde nem arrogante, enquanto apertavam as mãos. Vocês dois formam um casal incrível, e o bebê, sem dúvida, será lindo, comentou Kawakazi com elogios educados. Ele pretendia criar afinidade, esperando que isso facilitasse o casamento de Kakashi com sua filha no futuro. Ele estava profundamente preocupado com a próxima geração.
Haha, aceito suas palavras gentis, respondeu Shinku, sorrindo calorosamente à menção de crianças. Este é o hospital da minha família, então se precisar de alguma coisa, não hesite em me avisar, ofereceu Kawakaze, sem se desculpar. Ele não era de ficar esperando de braços cruzados, principalmente com o parto se aproximando. Agradeço antecipadamente, respondeu Shinku, claramente sem jeito para pretensões. Os dois homens pareciam ter estabelecido uma amizade cordial. Tsunade observou a conversa, perplexa com a capacidade de Kawakaze de fazer amizade com praticamente qualquer pessoa. Seria sua natureza tranquila? Não vamos tomar mais o seu tempo. Já estamos indo, disse Kawakaze enquanto recolhia a bagagem das mãos de Sakumo e conduzia o grupo para fora da enfermaria. Logo depois, Shinku mudou-se formalmente para o quarto com a esposa. Poucos dias depois, ela deu à luz uma filha com pupilas vermelhas marcantes, a quem deram o nome de Kurenai. Kawakaze costumava visitar o hospital com Kakashi nos braços, aparentemente para ver Tsunade, mas também para conversar com Shinku. Seus esforços aproximaram as duas famílias. As crianças no mundo Naruto não só possuíam constituições fortes, como também cresciam rapidamente. Os dois bebês, nascidos com apenas algumas semanas de diferença, logo se familiarizaram. Passavam um tempo juntos, arrulhando e balbuciando. Com o vínculo crescendo naturalmente, Kawakaze estava confiante de que os namorados de infância seriam um fim inevitável. Mesmo assim, se Kakashi não percebesse, Kawakaze resolveu lhe dar uma lição. A paz persistia em Konoha, mas em outros lugares, Ans da Salamandra enfrentava uma provação difícil. Apesar de uma batalha prolongada com Tio, ele não conseguirá vencer, e até mesmo seu temido veneno se tornará ineficaz. Derrotado e ensanguentado, Ans recuou com suas forças, deixando o país do vento para trás. A guerra na região havia terminado, mas Tsunagakure estava devastada e precisava desesperadamente de recuperação. Acampamento de Tsunagakure. O velho com a máscara de gás finalmente foi embora. Tio, desgastada pelo combate e pesquisa incansáveis, estava visivelmente envelhecida. Mãe, vamos voltar para a aldeia? Perguntou o filho. Tio assentiu. Ebis, passe a palavra. Estamos voltando para a vila. Após dar sua ordem, Tio desabou na cama, completamente exausta. Enquanto o sono a dominava, imagens de Ans e seu Kusarigama assombravam seus sonhos. Enquanto caminhavam penosamente de volta para a terra da chuva, Ans fervia de frustração. Aquela bruxa marionete. Eu adoraria despedaçá-la, ele murmurou venenosamente. Balançando seu Kusarigama com raiva, ele cortou árvores enquanto liderava suas forças. Lord Ans, disse Kandashi, seu tenente de confiança com uma marca de nascença proeminente na bochecha direita, a habilidade de Tio em combater venenos é notável. Demos tudo de nós. Imperturbável, Ans respondeu. Kandashi, leve os outros de volta. Estou indo para a Terra do Ferro sozinho. Você não deveria trazer reforços, Lord Ans? Kandashi perguntou hesitante. Não precisa. A Terra do Ferro está cheia apenas de samurais brandindo espadas. Eles não representam nenhuma ameaça para mim, respondeu-as arrogantemente, embora sua confiança não fosse infundada. Kandashi cedeu, curvando-se. Então, por favor, tenha cuidado. Depois que Ans terminou de falar, ele assentiu e partiu sozinho. Atravessando as terras da grama e da água, ele finalmente chegou ao território da Terra do Ferro após um tempo para descansar e se recuperar. Ao longo do caminho, enfrentou samurais empunhando sua Kusarigama, ceifando vidas com precisão letal. Não demorou muito para que a notícia de um forasteiro entrando na Terra do Ferro chegasse ao general Mifune. Liderando uma grande força de samurais, Mifune partiu para confrontar o intruso. Finalmente encontraram Ans sem camisa diante de uma imponente cachoeira. Mifune assumiu a liderança, e os samurais atrás dele desembainharam suas espadas prontos para a batalha. Minha Terra do Ferro sempre se manteve neutra. Por que vocês, da Terra da Chuva, estão forçando a entrada? Perguntou Mifune, estreitando o olhar para o emblema de Amegakure estampado na máscara de gás de Ans. Eu, Ans da Salamandra, não preciso de permissão para entrar na Terra do Ferro, respondeu-as arrogantemente, dispensando o samurai com um olhar de desdém. A expressão de Mifune se obscureceu. Embora a Terra do Ferro se orgulhasse de sua neutralidade, ele estava familiarizado com a temível reputação do semideus do mundo ninja. Seu aperto na espada se intensificou, revelando um tremor de inquietação. Atrás dele, a tensão entre seus samurais era palpável, e o medo rapidamente deu lugar ao pânico. Quando um samurai rompeu as fileiras e fugiu, os outros o seguiram em uma retirada caótica, deixando Mifune sozinho. Você não vai correr? Perguntou Ans com uma expressão divertida no rosto enquanto observava o líder samurai barbudo. Não posso. Se eu fugir, nenhum deles sobreviverá, respondeu Mifune, forçando-se a reprimir o medo que o dominava. Segurando a espada com as duas mãos, encarou Ans com determinação resoluta. Muito bem. Então eu vou te matar primeiro, declarou Ans, brandindo sua foice enquanto lançava seu ataque. A lâmina de Mifune se movia rapidamente, uma prova de sua formidável esgrima. Contra um ninja comum, ele poderia ter prevalecido antes mesmo que pudessem formar selos de mão. No entanto, a velocidade de Ans era ainda maior. O confronto continuou, mas logo ficou claro que Mifune estava em desvantagem. Dança da lâmina da foice, lâmina da descida em queda. A espada de Mifune foi aprisionada pela Kusari, e a foice de Ans atingiu sua bochecha direita com força brutal. Sangue jorrou da boca de Mifune enquanto ele era arremessado para trás, caindo pesadamente no chão. Ans, sempre oportunista, não deixaria tal oportunidade escapar. Ele ergueu sua foice bem alto, pronto para empalar Mifune onde ele jazia. Diante da morte iminente, Mifune rolou desajeitadamente, esquivando-se por pouco do golpe fatal. Seus movimentos eram deselegantes, quase desajeitados, mas foram suficientes para escapar do golpe. Recuperando o equilíbrio, ele agarrou a espada com uma das mãos, canalizando o chakra para a lâmina. Kinjutsu Haikuzan. Um arco brilhante de luz de espada irrompeu de sua lâmina, cortando o ar em direção a Ans.
Técnica de cintilação do corpo aquático. Com um rápido selo de mão, a forma de An se dissolveu em uma poça d'água, evitando o ataque sem esforço. Kinjutsu, corte e aí. Num instante, An fechou a distância, foice em punho. Seus movimentos eram rápidos e precisos, cortando a espada de Mifune como se fosse papel. Os dois se cruzaram, e o choque terminou em um borrão. Mifune cambaleou, usando uma das mãos para se manter de pé enquanto seus joelhos cederam. Sangue jorrou de seus ferimentos, manchando o chão sob ele. Outra tosse sacudiu seu corpo, forçando mais sangue a sair de seus lábios. Você foi envenenado. Seu fim está próximo, declarou An friamente, seu tom desprovido de malícia, mas firme e definitivo. O veneno que percorria o corpo de Mifune começou a fazer efeito, enfraquecendo-o ainda mais até que ele desabou para frente. Sua respiração era ofegante e sua visão escureceu. O fim de uma pessoa não é marcado pela morte, mas pela perda da fé, disse An, com a voz mais suave agora, quase contemplativa. Mesmo que morra aqui, você não é uma lâmina cega. Proclamarei ao mundo que você foi um herói. An não pôde deixar de admirar o espírito inabalável de Mifune. Enfrentar um oponente tão mortal sozinho exigia uma coragem extraordinária, uma convicção rara de se encontrar. Antes que eu morra, você pode me prometer uma coisa? A voz de Mifune, embora fraca, chegou aos ouvidos de An. Fale, respondeu An, intrigado. Ele raramente encontrara alguém como aquele samurai. Poupe meus companheiros. Que minha morte seja o preço por suas vidas. An fez uma pausa e então riu alto. Ha ha ha. Faz tempo que não encontro um samurai como você. Sem dizer mais nada, ele jogou um pequeno frasco de antídoto na direção do corpo caído de Mifune. Então, com a foice pendurada nas costas, An se virou e foi embora. Capítulo 60. Shinku era muito atencioso com a esposa, pagando generosamente por 3 meses de cuidados pós-parto de uma só vez. Tsunade ficou tão emocionada que quase quebrou a porta do quarto dele no hospital. Uma cliente de peso de fato. Shinku era diligente, verificando tudo diariamente e oferecendo palavras gentis. No entanto, o que Tsunade não percebeu foi que Shinku tinha apenas um filho, tornando esse gesto único. Kawakaze, ouvi do conselheiro Koharu que os suprimentos do Dain estão quase na fronteira da Terra da Chuva, disse Tsunade enquanto segurava a fofa Kurenai em seus braços, aproveitando a luz do sol perto da janela. Kakashi se contorceu em seu berço, expressando seu descontentamento. Sério? Se os suprimentos não chegarem logo, Orochimaru pode perder a paciência, respondeu Kawakaze sem muita surpresa. A pressão do Hokage foi eficaz contra os atrasos do Dain. Se não o fizerem, a guerra nas linhas de frente começará novamente. Como um Chunin, Shinku estava ciente de tais assuntos e saber disso não causou nenhum dano. Sim, espero que tudo corra bem desta vez, disse Kawakaze com o rosto sombrio. A guerra iminente nunca era agradável. Não se preocupe muito. Quando você voltou, não havia mais nenhum ninja de Amegakuri na linha de frente, disse Tsunade tentando tranquilizá-lo. Receio que An já tenha recuado para a Terra da Chuva. Se for esse o caso, esta guerra será ainda mais difícil, admitiu Kawakaze. A ideia de enfrentar An era assustadora. Seu veneno de batalha e sua besta de invocação, Ibuze, eram formidáveis. No passado, até mesmo Sun e Mal sobreviviam contra An. Se ele não tivesse demonstrado misericórdia, era incerto quantos teriam retornado vivos. Os atrasos eram inevitáveis, disse Shinku, compartilhando sua própria perspectiva de experiência. Suas palavras eram dirigidas ao terceiro Hokage, embora Kawakaze e Tsunade também as ouvissem. Vou levar Kakashi para casa primeiro. Talvez eu precise voltar para a linha de frente, disse Kawakaze antes de se levantar, pegar Kakashi e desaparecer com a técnica do deus voador do trovão. Kawakaze está tão impaciente como sempre, comentou Shinku, imperturbável com a técnica, mas suspirando mesmo assim. Ele herdou isso do irmão mais velho, comentou Tsunade, tendo um profundo conhecimento da natureza de Kawakaze. Eu também preciso voltar ao trabalho, disse Tsunade quando Kawakaze saiu. Ela entregou Kurenai à mãe, despediu-se do casal e foi embora. Ao voltar para casa, Kawakaze viu Sakumo conversando com Nayuki enquanto ambos se sentavam ao sol. Onimaru brincava alegremente com seu filhote branco por perto. Navaki e Minato estavam treinando, embora suas lutas parecessem estar perdendo a intensidade de antes. Irmão mais velho, os suprimentos estão quase na linha de frente. Então deveríamos ir andando também. Sakumo, que conversava e ria momentos antes, ficou sério. Essa mudança estava inteiramente dentro das expectativas de Kawakaze. Balançando a cabeça, Kawakaze entregou Kakashi para Nayuki. Você está mesmo planejando ir embora sem considerar os sentimentos da sua cunhada? Perguntou Kawakaze, ainda querendo passar mais alguns dias com Tsunade. Ele havia aproveitado ao máximo seu tempo no escritório, embora parecesse não estar tratando o pequeno Kakashi como algo mais do que uma tarefa a ser delegada. Vou avisar o Dui primeiro. Conversamos sobre isso depois. Sakumo usou a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar para o portão, uma habilidade que aprenderá com Kawakaze. Se suas reservas de chakra não fossem limitadas, ele teria ido direto para a porta de Dui. No final, os 3 concordaram em partir uma semana depois, levando os 2 meninos junto na jornada. Cidade fronteiriça da Terra do Fogo. Senhor Orochimaru, os suprimentos chegaram. O ninja de Konoha relatou a notícia a Orochimaru em sua residência. Estrondo. Orochimaru bateu sua xícara de chá na mesa baixa à sua frente. Finalmente chegou. Passe a palavra. Descansaremos esta noite e partiremos para a Terra da Chuva amanhã. Como Kawakaze havia dito, a paciência de Orochimaru estava se esgotando. Se os suprimentos não tivessem chegado logo, ele poderia ter realmente perdido a compostura. Depois de passar quase 8 meses naquela cidade fronteiriça, até mesmo sua lendária paciência tinha limites. Sim,
Os ninjas de Konoha partiram para cumprir a ordem. Na manhã seguinte, Orochimaru pisou novamente na Terra da Chuva. Acompanhados por um grande exército de Konoha com suprimentos suficientes, cruzaram a fronteira sem hesitar rumo ao coração do país. 2 dias depois, vestígios de ninjas de Amegakuri foram descobertos. Orochimaru imediatamente ordenou que as tropas montassem acampamento, construíssem defesas e descansassem. Enquanto as forças de Konoha trabalhavam para fortalecer sua posição, os ninjas de Amegakuri rapidamente passaram a informação para Ans. Os ninjas de Konoha chegaram rapidamente. Assim que os suprimentos chegaram, mal podiam esperar para marchar para a morte, comentou Ans friamente. Seu tom revelava total confiança. Informações da inteligência sugeriam que Konoha já estava perdendo a vantagem no conflito. Se eles querem uma luta corpo a corpo, duvido que encontrem outro milagreiro como aquele velho mestre de marionetes. Reúnam todos os ninjas da vila e mostrem a Konoha que a Terra da Chuva não é um lugar que eles possam invadir à vontade. Ans deu a ordem e quase 2.000 ninjas de Amegakuri, liderados por ele pessoalmente, avançaram em direção à posição de Orochimaru. Senhor Orochimaru, um grande grupo de ninjas de Amegakuri liderados por Ans da Salamandra está avançando em nossa direção a 10 li de distância, relatou um espião de Konoha. Ans não fez nenhum esforço para esconder seus movimentos. Uma vitória decisiva nesta batalha fortaleceria o moral de suas forças e reafirmaria seu domínio, que não havia sido abalado nem mesmo durante a campanha no País do Vento. Preparem-se para lutar. Atravessem-nos. Os olhos frios de Orochimaru brilharam, seu tom de voz tão arrepiante como sempre. A aparição de Ans foi inesperada, mas recuar não era uma opção. Evitar uma luta seria uma vergonha para as forças de Konoha, e Orochimaru não permitiria isso. Quando os ninjas de Konoha se prepararam para lutar, enfrentaram a multidão esmagadora de ninjas de Amegakuri com determinação inabalável. Sem hesitar, formaram selos de mão e lançaram seus ninjutsus. Liberação de fogo, bola de dragão de fogo. Liberação da terra, bola do dragão da terra. Os ninjas de Konoha, habilidosos tanto na liberação de fogo quanto na liberação de terra, sincronizaram seus esforços, fundindo as técnicas em um poderoso ninjutsu combinado. Fluxo de chamas do dragão da terra. Enormes dragões de terra, cuspindo fogo, avançaram em direção aos ninjas de Amegakuri que avançavam. Liberação de água, bola do dragão de água. Liberação de relâmpagos. Do lado oposto, enormes dragões de água crepitando com raios retaliaram, formando outro ninjutsu composto, trovão e bola de dragão de água. Essa era a essência da força de Konoha, a sinergia avassaladora do ninjutsu composto, onde o poder combinado excedia em muito a soma de suas partes. Técnica de invocação. Orochimaru fez seu movimento, invocando Manda. No entanto, Manda era bem menor do que aquele conhecido em batalhas posteriores, ostentando listras roxas características e uma faixa de 4 pontas na cabeça. Orochimaru, eu devorarei com prazer o ninja do outro lado, disse Manda arrogantemente, seu tom refletindo sua força, ou falta dela naquele momento. Contanto que você possa comê-los, respondeu Orochimaru friamente, seu olhar fixo na figura de Ans à frente, prestando pouca atenção em Manda. Muito bem. Manda deslizou para frente, avançando ao lado do devastador ninjutsu composto. Atrás dele, o ninja de Konoha avançava. Ans observou Orochimaru com um sorriso irônico por baixo da máscara. Será que eles achavam que só Konoha possuía uma besta de invocação? Técnica de invocação. Uma salamandra enorme, 2 vezes maior que Manda, materializou-se aos pés de Ans, com o corpo coberto de ameaçadoras protuberâncias marrons. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.